Pessoal, vamos lá, dia 13 de fevereiro, primeira notícia, comércio cresceu 4,7% em 2024, foi a maior alta em 12 anos, tá? Então, o varejo muito aquecido no Brasil e algumas coisas já indicam que 2025 começou quente também, tá? A Anfávia, né, que é a Associação de Fabricantes de Veículos, ela comemorou o melhor resultado da produção de carros no Brasil desde 2021. E 175 mil carros fabricados no país e um aumento de 52,3% nas exportações. Então, são notícias daquela série, né? Como diz o nosso amigo, o Brasil tá quebrado. Meu irmão, vou falar um negócio. Eu cheguei pra jantar agora no shopping. Hoje é dia 20 de janeiro, final do mês. O Brasil tá quebrado, Brasil. Esse aqui é o Brasil que quebrou, meu povo. Agora, pessoal, seguindo aqui, eu queria comentar com vocês a matéria do Jornal Nacional ontem sobre Trump, porque tá me incomodando muito, eu tô achando muito fraquinho o tom. O presidente americano Donald Trump deu mais poderes ao bilionário Elon Musk para demitir servidores públicos. E aí, pessoal, fica como se a questão fosse um corte de gastos, isso que me incomoda muito. Ah, não, é um corte de gastos. Então um corte de gastos é bom, tá aumentando a eficiência da máquina pública. O dinheiro público está sendo melhor utilizado, então parece que é uma coisa boa. E tá totalmente... questões, né? O que não foi perguntado naquela entrevista ridícula ontem lá do Trump com o Elon Musk, aquilo ali foi uma coisa nojenta, o papel da mídia ali. A quantidade de coisas que tinha que ser perguntado pros dois e não foi. Até porque foi expulso, né? Os jornalistas foram expulsos. Associated Press e tal, os jornalistas estão sendo impedidos de participar. O Trump tem deixado esse espaço reservado só para blogueiro, podcaster, vagabundo de extrema direita, que só faz perguntas chapa branca. Então tá uma coisa séria, o cerceamento à atividade da imprensa lá tá um negócio muito sério. Deixa eu colocar aqui mais um pedacinho da matéria do Jornal Nacional e aí eu volto para comentar. O decreto assinado pelo presidente determina que as agências do governo façam cortes de pessoal e que poderão contratar no máximo um funcionário para cada 4 demitidos. E caberá à equipe de Elon Musk aprovar essas contratações. Um poder sem precedentes dado a um cidadão que não foi eleito nas urnas e nem teve o nome submetido ao Congresso para aprovação. É muito, muito mais grave do que eles colocaram aí. Inclusive eles dão foco nessa questão de corte, aí fica parecendo que, como eu já falei anteriormente, que é positivo, tal. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, o que está acontecendo na prática, o Elon Musk, sem ter cargo público, tá? Esse cargo público dele é fictício, não existe nada oficial na estrutura do Estado, não existe uma lei que criou esse cargo, o Congresso não aprovou isso, ele não foi ouvido pelo sabatinado lá no Senado, nada. É um cargo inventado, teórico, fictício, e ele levou 30 meninos que trabalham com ele, todos abaixo de 30 anos de idade, tá? Da área de TI, e esses meninos que trabalham no X, na outra empresa, né, na rede social, eles tiveram acesso aos dados do Tesouro Americano, dos pagamentos. E estão ali mexendo com essas informações sigilosas. Até por isso, um juiz federal lá nos Estados Unidos barrou isso aí e falou: opa, peraí, vocês estão mexendo com informação sigilosa, você não tem autorização para fazer isso não, meu filho. Informalmente, assim? Isso aqui é gravíssimo, pessoal, como diz aqui, né, é o conflito de interesse, porque esse cara continua sendo CEO de 3 empresas privadas, que inclusive deveriam ser reguladas, são reguladas pelo governo, né? Tem órgão, agências reguladoras, o Tesla, etc. Tem o órgão regulador do trânsito nos Estados Unidos e tal. Ou seja, o cara, ele continua CEO de empresas privadas, prestando conta aos acionistas, e tá mexendo com dados sigilosos do governo americano sem ter feito a desincompatibilização, tá? Ele deveria ter renunciado a esses cargos. Como que esse sujeito vende serviços para o produto, ou seja, o governo americano é um contratante e ele é um contratado, tá? Uma empresa, ele é CEO de uma empresa contratada pelo governo dos Estados Unidos, eles negociam preços, e aí o sujeito, ao mesmo tempo, ele tá trabalhando no governo, assim, isso não existe, isso é a essência do conflito de interesse, é isso. Então o que está acontecendo nos Estados Unidos é o dissolvimento do rule of law, né, do Estado de Direito. Ou seja, agora é o seguinte, é você estar próximo do imperador. Tem um imperador e o imperador que manda em tudo. Não tem mais lei, não tem mais nada. E aí o que está acontecendo? As pessoas estão buscando o judiciário, que tem sido a última barreira, né? Porque os juízes ainda têm independência e tal. Só que, o que tem acontecido? Os canalhas já visualizaram isso, tá? Que a única contenção que ainda existe separando os Estados Unidos de uma monarquia qualquer igual ao Irã é o judiciário, tá?
A única diferença, que o Trump ainda não é um imperador absoluto, é que ainda existe o judiciário. E aí eles já partiram para cima do judiciário, assim como foi feito aqui no Brasil, né, na época do Bolsonaro. E a Patrícia Campos Melo até escreveu sobre isso na Folha. Ao desafiar decisões judiciais, o presidente americano testa limites da normalização do impensável. O resultado pode ser uma crise constitucional. Essa é a palavra, essa é a expressão que tem sido usada muito em vários jornais escritos e tal. Os Estados Unidos estão vivendo uma crise constitucional aguda. E crise constitucional é um nomezinho bonitinho para golpe. O que está acontecendo nos Estados Unidos é uma tentativa de golpe. O J.D. Vance ontem, inclusive, J.D. Vance questiona a legitimidade do judiciário para moderar o poder executivo dos Estados Unidos. Inclusive ontem o Musk falou sobre isso, exatamente disso. Olha, o Trump foi eleito e a população deu para ele o mandato para fazer o que quiser. Ele não tem que ter controle nenhum, não tem freios e contrapesos, tá? Não tem tripartição de poder, não tem nada. Agora o Trump é o imperador. Como eu disse, o judiciário vem bloqueando várias dessas medidas inconstitucionais do Trump, por exemplo, aquela questão que o Trump não permite mais que haja direito de cidadania para quem nasceu dentro dos Estados Unidos, se for filho de imigrante. Né? Isso é contra a Constituição dos Estados Unidos. Foi bloqueado por um juiz federal. A própria questão do Musk acessando os dados mais secretos do Tesouro americano, sem ter cargo no governo, sem ter feito desincompatibilização e etc. Foi bloqueado também. Até a questão do Trump. O Trump já falou que quer um terceiro mandato, que nos Estados Unidos é inconstitucional. Lá só é permitido pela Constituição 2 mandatos, sendo eles consecutivos ou não. Mas o Trump já quer descumprir isso aí também. E aí, nesse cenário, ontem, 19 procuradores gerais dos estados, 19 estados que são governados por políticos democratas, tá? Os procuradores gerais dos estados se reuniram e soltaram uma nota que os Estados Unidos estão à beira de uma ditadura. Então, é por isso que me incomodou esse tom do Jornal Nacional ontem, falando de corte, de gastos, como se tivesse acontecendo alguma coisa normal dentro da lei. É muito mais grave, nós estamos falando de uma coisa muito maior aqui. Mas enfim, o Trump agora, ele tá corroendo a popularidade dele muito rápido, parece que as pessoas estão entendendo o que está acontecendo. Então ele tinha um saldo positivo, né, de 8 pontos percentuais entre aprovação e desaprovação, tá? Era 49 a 41. Já caiu para 3 pontos apenas a margem positiva que ele tinha na média das pesquisas. Isso aqui é o maior agregador de pesquisas dos Estados Unidos, tá? Já caiu para 3 pontos apenas a margem positiva do Trump. Ou seja, me parece que o Trump não fecha o mês de fevereiro com opinião positiva ainda, né? Me parece que o Trump já vai entrar em março com o saldo negativo. E pelo que eu tenho lido aqui, vai ser rápida, viu, a corrosão da popularidade do Trump, muito rápida. E eles têm eleição de meio de mandato no ano que vem. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas tá uma matéria que eu li hoje no Valor Econômico bastante impactante, tá? Taxas sobre metais de Trump espalham custo e caos pelas fábricas dos Estados Unidos. Executivos e gerentes de todo o país lidam com incerteza e a volatilidade de preços ainda antes de tarifas de importação e aço entrarem em vigor. Porque só de você anunciar já gera toda uma bagunça, né? Vocês vejam a variação do preço do alumínio explodiu só com a especulação. A gente já especulando com preço e etc. Então o Trump já está provocando inflação nos Estados Unidos. Todas as políticas dele são inflacionárias, tá? Seja pelas tarifas de importação, seja também pela perseguição aos imigrantes, né? Querendo ou não, o custo da mão de obra, quando você aumenta a oferta de mão de obra por meio da imigração, você acaba controlando a inflação. Imagine quando os mexicanos, os brasileiros forem embora, quanto vai ser o preço para contratar um jardineiro, para contratar um pedreiro, para contratar um eletricista lá nos Estados Unidos. Vai explodir esse preço. Então, e ontem o CEO da Ford, né, teve coragem de vir a público e falar, olha, os carros dos Estados Unidos vão aumentar pelo menos 15% com essas medidas de tarifa, sobre os metais e etc. Um trecho, inclusive, que eu separei sobre essa tributação do aço brasileiro, um trecho que eu separei sobre como são delicadas essas cadeias de produção, né? Quando você mexe nisso, gera todo tipo de problema. Olha só, há quase 70 tipos de aço diferentes. O Brasil exporta mais de 20 tipos de aço com aplicações muito específicas, desde embalagem de alimentos até indústria automotiva, até indústria aérea. Não dá para simplificar um mercado como esse e uma tarifa uniforme de 25%. Seguramente vai desarranjar muitas cadeias produtivas, afirma o Elber Barral, presidente brasileiro de Comércio Exterior e Investimentos. E para fechar, a inflação dos Estados Unidos já subiu. Tá? A inflação saiu dado ontem, veio acima de todas as expectativas e ela já, anualizada, já tem 3%. Né? Ela tinha caído para perto de 2%. Já tá em 3, e daqui ela vai embora pra cima, tá? Então, assim, ou Trump vira um ditador de vez e transforma a eleição de 2026, né, a eleição de meio de mandato que renova o Congresso, ele transforma isso numa
uma eleição fajuta, ou o Partido Republicano vai ser varrido nessa eleição, tá? Porque a inflação vem aí com muita força. Bem, pessoal, e pra gente fechar, eu queria falar mais uma vez daquela oportunidade para se trabalhar, inclusive ganhando em dólar, né, que nós temos aqui para vocês. Basta clicar no link que tá aí, quem estiver precisando, quem tiver interesse, clique no link. E a partir de hoje, quem clicar no link não vai mais falar com o Thiago, né? Vai falar com o próprio Clayson, nosso colega, nosso amigo aqui do YouTube. Ele que, inclusive, assume essa parte. Você vai conversar diretamente com ele sobre essa oportunidade. Então, reforçando aqui, é uma oportunidade de se trabalhar. Pode ser, inclusive, ganhando em dólar, não necessariamente, tá? Tem várias oportunidades ali. E quem tiver interesse, quem tiver precisando de trabalho honesto, não é bet, não é nada disso, pode clicar no link, tá? Na descrição do vídeo.